Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a leitura dos clássicos. Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe a minha admiração e o meu gosto literário, pelos clássicos. São livros que chamam a minha atenção. Há diversas definições do que são livros clássicos, mas assim, resumidamente, são livros que marcam gerações de leitores e que são usados como referências até o dia de hoje, até a época contemporânea, a época que a gente vive. Vira e mexe, eu tô sempre lendo algum clássico. Eu não leio só clássicos, tá? Pra ficar bem claro aqui pra quem tá chegando agora no canal. Eu não leio só clássicos, eu gosto de ler outros gêneros, mas confesso que os clássicos chamam muito a minha atenção e a cada mês eu leio pelo menos 1 ou 2 clássicos. Muita gente deve ter meio que torcer o nariz para os clássicos porque, de certa forma, nós somos obrigados a ler clássicos na escola, mas não levem isso a mal, não levem isso tão a mal. Eu acho que é necessário, tá? Eu só acho que nós professores, falo como professora, a gente tem que ter certo cuidado em escolher o clássico que a gente vai trabalhar na sala de aula. E também sair um pouco dessa de só ler o clássico. Nas escolas que eu estudei, eu não lia somente clássicos. Eu lia um clássico ou outro, mas eu lia livros também que falavam sobre esses clássicos, que eram como releituras. E eu achava sensacional. Um desses livros que eu falo que é uma releitura, mas não chega a ser bem uma releitura, fala sobre um escritor importante da literatura brasileira, um grande poeta, que é o Gregório de Matos. Na escola eu não li especificamente o Gregório de Matos, até porque eu acho que seria uma coisa muito pesada para uma criança, mas eu li O Boca do Inferno no primeiro ano do curso normal. Olha só, eu pensava até que era no ensino fundamental, mas eu li no ensino médio durante o curso normal. E é um livro que me marcou muito. Fala então sobre o Gregório de Matos. O livro se passa naquela época, no século XVII, por aí. E foi escrito pela Ana Miranda e é um livro que me marcou muito, que eu acho muito interessante. Então eu acho importante a gente ter esse jogo aí de ler ora clássicos, ora livros infanto-juvenis, ora livros mais contemporâneos. E, enfim, mesclar, apresentar para o aluno, para o estudante, para a criança, para o jovem, enfim, que a gente tem um leque de opções aí, que basta a gente se encontrar e ver qual é o gênero ou os gêneros que mais chamam a nossa atenção e que mais nos agradam. Mas por que eu decidi fazer esse vídeo, então, sobre os clássicos? Porque faz uns meses já que eu peguei para ler o Porquê Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Não li o livro todo, porque ele vai falar aqui especificamente de clássicos e vai contar a trajetória desses clássicos, mas a introdução desse livro que o Ítalo Calvino faz é sensacional. O Ítalo Calvino aqui apresenta o Porquê Ler os Clássicos de uma forma tão incrível que, se você não gostar de clássicos, se você torcer meio que o nariz para os clássicos, você provavelmente vai mudar de ideia só em ler a introdução desse livro. E eu destaquei aqui alguns pontos que ele fala que eu achei bem interessante para passar para vocês, que na verdade é o que eu penso sobre a leitura dos clássicos. Eu acredito que muita gente também pensa assim. A gente diz aí, eu só li verdades, porque tudo que ele fala é o que eu exercito como leitora, é o que eu vejo enquanto eu estou lendo, é o que eu percebo. Ele vai falar aqui de quando nós chegamos à idade adulta, a uma idade mais madura, e a gente pega um clássico para ler pela primeira vez, que a experiência é extraordinária. Ele fala que a gente já começa a ler com outro olhar, um olhar mais maduro, Então a gente analisa melhor os fatos, o vocabulário, os detalhes, os significados, as interpretações, ou a interpretação, as interpretações da história. E o Ítalo Calvino destaca também muito nesse livro aqui a importância da releitura dos clássicos. É uma coisa que eu venho pensado muito nesses últimos anos. Que, como eu disse, a gente lê alguns livros clássicos quando na escola. Por mais que os professores expliquem pra gente, a gente não consegue absorver o máximo que a gente pode daquele livro, Até pela nossa idade. A gente não tem uma mente bem formada sobre o que se passa
nessas histórias, nessas grandes histórias. Então ele fala muito da releitura. Quando a gente chegar à idade adulta, a gente pegar esses livros que a gente leu lá pra trás e fazer uma revisão. Até mesmo, vamos supor, agora eu sou adulta, tenho 24 anos, mas lá pros meus 40 talvez, eu acharia interessante reler algum clássico que eu tivesse lido nesse ano, por exemplo. Eu tenho certeza que algumas ideias minhas, algumas interpretações iriam mudar. Tanto que ele fala que nós mudamos, assim como o nosso pensamento também muda. Ainda falando sobre isso, ele tem uma fala sensacional, que ele diz que toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Então, como se fosse a primeira vez, né? Quando a gente lê um clássico pela primeira vez, a gente tem uma descoberta. E quando a gente vai reler esse clássico, a gente tem outra descoberta. Se a gente for reler mais uma vez, são outras descobertas. Eu acho isso maravilhoso. Como, por exemplo, esse ano eu me propus a reler O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que eu considero um clássico, e muitos consideram um clássico com certeza, que me marcou muito quando eu li nos meus 15 ou 16 anos, talvez. Então já vai fazer aí uns 10 anos que eu li esse livro. E eu lembro que eu gostei muito do filme, por isso que esse livro chamou minha atenção. Eu li o livro e depois assisti ao filme. E o filme me marcou muito, porque eu tenho a noção de que a minha leitura do Nome da Rosa nos meus 15, 16 anos não foi tão densa quanto poderá ser agora, quando eu pegar ele para reler. E como eu disse que O Nome da Rosa pode e vai me surpreender com certeza muito mais, o Ítalo Calvino também diz que... Eu tenho uma colinha. Que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Gente, o que dizer sobre isso? Ele já falou tudo. Sempre ele vai estar falando aqui das novas descobertas. Sempre vai falar da importância da releitura, da gente absorver o máximo que a gente pode a cada leitura de um clássico. Ajuda muito na nossa formação, tanto como leitor, como formação pessoal também, formação da pessoa. E eu acho que é por isso que eu me encanto tanto com os clássicos. E aqui ele vai dizer também que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos. A forma de comunicação, de escrita, hoje é muito diferente das épocas dos séculos passados. Então, talvez isso desanime muita gente a ler. Mas eu sempre leio um clássico pensando que eu tenho muito a aprender, principalmente com o vocabulário. Então, toda vez que eu leio alguma palavra diferente, eu sublinho, pesquiso no dicionário e escrevo lá no cantinho do meu livro. Antes de acabar, eu queria mostrar pra vocês alguns clássicos que eu li recentemente. Tem aqui 2 que eu li na escola e o resto eu li recentemente, que eu gostei da linguagem, que eu acho uma linguagem acessível. Se você tem certo costume de ler esse tipo de livro, se você já inseriu algum clássico na sua vida de leitor, na sua listinha aí de livros lidos, são livros muito, muito bons, que me marcaram de certa forma. Vamos lá, vou começar mostrando pra vocês um autor que eu li. Eu li O Triste Fim de Policarpo Quaresma na época da escola. E recentemente eu li Clara dos Anjos, então, do Lima Barreto, que é outro livro bem interessante. O cheiro de livro antigo agora me pegou. Ai. Lima Barreto tá aí um autor que merece ser lido. Mais um livro muito bacana que merece ser lido, que é um clássico da literatura portuguesa. É o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett. Gente, ó, esse livro aqui tem resenha no canal. Vou deixar um card, um link na descrição. Esse livrinho aqui também tem resenha no canal. Quem quiser pode conferir. Vale muito a pena a leitura. Outro autor clássico. Esse é um clássico da literatura russa que muita gente precisa conhecer. É o Dostoiévski. Acho que muita gente deve se assustar um pouco com literatura russa, mas não se assustem. Eu li o meu primeiro Dostoiévski ano retrasado, eu acho, não lembro agora. Eu comecei com Noites Brancas, não tenho aqui, porque eu peguei emprestado na biblioteca, mas tem resenha dele aqui no canal também, vou deixar o card e o link.
E outro livro que eu gostei muito dele foi o Gente Pobre. Então vou deixar um link, um card aqui em cima e um link na descrição, porque também tem resenha aqui no canal. Outro clássico que eu li dessa vez no clube de leitura aqui da minha cidade, foi O Sol é para Todos, da Harper Lee, e foi uma experiência muito bacana. Esse livro me mostrou muito mais do que eu esperava, me surpreendeu muito, e a discussão no clube de leitura foi muito bacana. Melhor ainda foi discutir um clássico com os jovens, então a experiência foi sensacional. Outro clássico da literatura portuguesa que eu gosto muito é O Crime do Padre Amaro, do S. de Queiroz. É um livro bem impactante, digamos assim. Então, eu acho que se eu tivesse lido um pouco mais nova, na minha adolescência, talvez eu não teria curtido muito. Teria meio que ficado assim, com essa história. Mas agora, valeu super a pena a leitura que eu fiz, porque com certeza já é um dos favoritos aí da vida. E a próxima dica é um livro que ultimamente eu ando indicando para vários amigos, várias amigas, que com certeza também já é um dos favoritos da vida, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Conheci o Frankenstein período passado, nas aulas de literatura inglesa. E, gente, Mary Shelley é sensacional. Frankenstein, que livro é esse? Maravilhoso! Esse daqui eu indico para qualquer um, seja jovem, seja adulto. É um livro que quem lê, com certeza vai se encantar com a história e com a escrita da Mary Shelley. Os últimos 2 livros que eu vou mostrar aqui, os últimos 2 clássicos, são clássicos também da nossa literatura, da literatura brasileira. Eu li na escola e eu gostei muito. Então eu tenho aqui para mostrar para vocês esses 2 livros, que um já era para eu ter feito a releitura, mas acabou que eu me enrolei e não consegui fazer. Mas eu pretendo ainda reler esse ano. O primeiro livro, então, que eu quero reler esse ano é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Acho que muita gente precisou ler ele no ensino médio, né, por aí, ou até mesmo nos últimos anos do ensino fundamental. E é um livro que eu acho que é importantíssimo para a nossa literatura. E outro que eu li na escola também, aqui tem até a série, 8ª série, hoje é o 9º ano. Eu li o Lucília, do José de Alencar, e eu lembro também que eu gostei muito. E é outro livro que eu pretendo reler. Ele não é grande, ele é bem curtinho, então também deve ser uma das minhas próximas releituras aí de clássicos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários os clássicos que vocês mais gostam, se você costuma ler clássico. Se você não costuma ler clássico, gente, vamos dar uma chance aos clássicos, que são essenciais para a literatura. Acho que eles ajudam a dar continuidade à literatura que nós temos hoje, a literatura contemporânea, sem dúvidas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.